Deus aí. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: que bom que você veio. Aleluia. Sabe por que isso, irmãos? Porque senão daí amanhã essa pessoa ia só saber da notícia do que Deus vai fazer aqui hoje. Amém? Graças a Deus, como o missionário falou, realmente, irmãos, eu estou radiante de felicidade, amigos. Aleluia. Hoje pela manhã nós realizamos o batismo de alguns irmãos e as minhas duas filhas, o Senhor me deu o privilégio de poder também descer as águas. Em um tempo em que os jovens estão se perdendo, e detalhe, em alguns casos por conta da própria igreja, né? E ao invés de abraçar, acaba empurrando para fora. Ter a família, como eu disse hoje, eu posso dizer, eu e a minha casa servimos a Deus. É maravilhoso. Amém? Então, eu agradeço ao Senhor Jesus. E elas então iam participar da ceia. Eu disse para minha esposa: filha, fica com as outras duas e eu vou lá fazer a obra do Senhor. O mesmo Deus que está derramando o poder lá nesse momento vai derramar. Amém, amados? Irmãos, a palavra que Deus me deu é muito forte. Eu cheguei até a mandar um WhatsApp para a pastora falando: olha, Deus me deu uma mensagem muito forte. E é incrível que essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Eu estava em frente à máquina trabalhando no dia de sábado, acho que retrasado, passado. E depois do meio-dia, ficou só eu trabalhando. O resto do pessoal foi embora. E eu meditando ali na palavra enquanto a máquina trabalhava sozinha, né? O Senhor me tomou e eu comecei a dançar em espírito no meio daquela fábrica. E daí que eu me lembrei que tem câmeras, né? Eu falei: Jesus, os chefes estão tudo olhando uma hora dessa. Ficou louco o rapaz lá. Mas é assim, quando o Espírito de Deus toma a vida da gente. Em qualquer lugar, você não se preocupa quem está do seu lado, você não se preocupa o que vão achar de você. Eu quero que nessa noite você esteja sensível também à voz do Espírito Santo. E que Ele possa tomar a sua vida hoje aqui. Que possa encher a sua vida, transbordar. Que você possa sair hoje aqui transbordante do poder de Deus. Amém? Está preparado para isso, irmão? Está preparado? Dá uma glória a Deus bem alto, então. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra no livro de Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel. Aleluia. Capítulo 2. E o verso 28. É um livro um pouco difícil de encontrar, aqueles que a gente quase não lê, né? Daí fica difícil. Mas está aí, irmãos, está na Bíblia. Amém. Joel capítulo 2. Amém? Alguém não encontrou ainda? Versículo 28. Ezequiel, Amós e Joel. Eita, bom de vida, irmão. Aleluia. Todos acharam? Quem não encontrou, pega carona com o irmão aí. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém. Glória a Deus. Feche a Bíblia, se assente e vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu estou convicto de que nós já estamos numa época em que a palavra de Deus ela já é bem conhecida.
Hoje a facilidade de você conhecer e estudar a Bíblia Sagrada é muito grande. É muito grande. Se você quer fazer um estudo a respeito de poço, você coloca ali no Google e você vai encontrar dezenas, e por que não dizer centenas de estudos sobre poço de Jacó, poço aonde o anjo operou o milagre e aí por diante. Porque conhecer a palavra hoje está muito fácil. Só não lê as escrituras sagradas, só não medita nelas quem não quer. Ah, pastor, mas é que fica complicado eu levar a Bíblia, é muito grande para o meu trabalho. Hoje você tem o smartphone, ele é pequenininho, você pode baixar o aplicativo da Bíblia digital, você tem a Bíblia inteira dentro do seu celular. Então, meditar na palavra e conhecer, estudar ela hoje é muito fácil. Agora, ter e viver essas palavras começa a ficar um pouco mais difícil. Porque conhecer a Bíblia no sentido literal é uma coisa, e viver ela no dia a dia é outra coisa. Isso aqui vale também para quando nós cantamos louvores. Nós cantamos os louvores dizendo: Senhor, tudo entregarei em tuas mãos. Mas quando Ele vem pedir o tudo nosso, nós não queremos entregar. Nós cantamos: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a perdoar. Aí já fica complicado. Jesus, é por isso que às vezes eu fico pensando que tem muitos louvores que tem crentes que não deveria cantar. Verdade, Jesus. Porque só está cantando dos lábios. Aleluia, Jesus. Então viver o louvor é uma coisa, cantar é outra. Glória a Deus. Conhecer a palavra, ler ela, estudar ela é uma coisa, viver ela é outra. Amém? Amém? Eu acredito que todos aqui vivem a palavra. Amém, amados? Glória a Deus. Então, amados, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos aqui o livro do profeta Joel, alguns e todos conhecemos que ele é chamado também do profeta menor. E falar de Joel é algo tremendo, que ele não é considerado um profeta menor porque ele era mais fraquinho de oração do que os outros profetas, porque ele tinha menos intimidade com Deus do que o profeta Isaías, ou o profeta Jeremias, ou o profeta Ezequiel. Não. Quando ele entra na classe dos profetas menores, é pelo tamanho, conteúdo de profecias, pelo tamanho e o espaço de tempo em que ele profetizou. Se compararmos o livro do profeta Joel com o livro, por exemplo, do profeta Isaías, nós vamos encontrar e ver que o conteúdo e o espaço de tempo em que o profeta Isaías profetizou foi bem maior. Existem ali mais de 40 capítulos, enquanto que o profeta Joel tem apenas 3 capítulos. Então ele é considerado um dos profetas menores, assim como Obadias, Abacuque, Amós. Mas a unção, a mesma unção que estava sobre Jeremias, sobre Ezequiel, sobre Daniel, também estava sobre a vida do profeta Joel. Amém? Aleluia. Se hoje nós pegássemos aqui o livro do profeta Joel e dividíssemos ele em 3 partes, nós poderíamos dizer assim, que o profeta Joel, ele profetizou a respeito da devastação de Judá, vindo em símbolo de gafanhotos, destruindo uma lavoura. Nós poderíamos falar sobre a segunda parte, derramar do Espírito Santo de Deus, e em terceiro plano, o grande e terrível dia do Senhor. Por que terrível? Para aqueles que não estiverem preparados, a vinda de Cristo não será boa. Para aqueles que não estiverem com a vida no altar de Cristo, em constante clamor, em constante buscar do Senhor, será um grande e terrível dia. Mas a palavra do Senhor diz: mas para aqueles que buscam a Deus, nascerá o sol da justiça, trazendo com ele paz e segurança. Amém, amados? Glória a Deus. Se hoje Jesus voltasse e subisse só 2, eu seria um. Quem seria o outro? Eita! Glória a Deus. Eu não posso dizer que vai faltar espaço no céu, porque eu imagino que lá tem lugar para todo mundo. Amém? Graças a Deus. Então, quando nós olhamos o livro do profeta Joel, podemos dividir assim. Nesta noite eu queria pegar a segunda parte então deste livro, o derramar do Espírito Santo de Deus, porque eu começo a entender, assim como eu disse no princípio aqui, que conhecer a Bíblia nós todos já conhecemos, nós todos temos acesso a ela e podemos glorificar a Deus por isso, porque estamos e habitamos, moramos em uma nação em que temos a liberdade de andar com ela debaixo do braço de dia e noite.
Nenhuma justiça aqui da terra, pelo menos no nosso país, vai te proibir de ler a Bíblia dentro do ônibus, dentro do mercado, onde você quiser você pode ler a Bíblia, você tem liberdade. Então nós podemos conhecer mais. Eu quero falar de algo mais profundo, porque ao longo da história Deus quis que nós conhecêssemos, mas vivêssemos ela também. Então o derramar do Espírito Santo, que o profeta Joel aqui profetizou nesse texto que ora nós lemos, é algo que arde no coração de Deus desde os primórdios dias. É algo que arde no coração de Deus, porque desde sempre Ele quis que a presença do Seu Espírito estivesse sobre as nossas vidas. Desde sempre Ele quis que nós fôssemos sensíveis à presença do Espírito Santo. Desde sempre Ele quis que o Espírito atuasse em nós. No Velho Testamento nós vemos apenas algumas pinceladas deste derramar, ou deste mover. As pessoas não estavam totalmente, talvez, preparadas para esse grande acontecimento. Mas ao longo da Bíblia, ao longo da história, Deus vinha dizendo, Ele vinha preparando, Ele vinha orientando o seu povo. Vai chegar um dia, olha, fique preparado. O profeta Joel, no texto que nós vemos, acontecerá depois que eu derramarei do meu Espírito. Mas outros profetas também falaram a respeito desse derramar. O profeta Isaías, por exemplo, ele diz lá no capítulo 32, até que sobre nós seja derramado o Espírito do alto, e que a terra seca se transborde, e que aonde não haja vegetação venha se levantar uma grande floresta. Era pinceladas, era avisos, era Deus preparando o seu povo para um grande derramar. Aleluia, Jesus. O profeta Isaías, ainda no capítulo 44, mais uma vez Deus usa ele para dizer assim: porque despejarei águas sobre os sedentos, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, ou seja, sobre o futuro. Eu vou derramar do meu Espírito. É a promessa dele. Ele queria isso. Ele queria que as pessoas sentissem a presença dele. Nós vemos na história bíblica que algumas pessoas tinham essa capacidade de sentir a presença dele. Nós vemos que quando a palavra do Senhor conta a história de Sansão, que o Espírito descia, se manifestava na vida de Sansão, ele era cheio do Espírito, ele vencia os inimigos. Hoje a força que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas não é de músculos, não é para você derrubar muralhas visíveis, mas a força que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas hoje é para vencer o inimigo e as suas potestades. Aí sim você pode derrubar muralhas intransponíveis, muralhas que Satanás levanta em nome de Jesus. Através da força do Espírito você derruba. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro, daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso, quando Pedro e João operam um milagre ali através de Jesus, o rapaz que estava na Porta Formosa, quando eles são confrontados pelos sacerdotes, pelos homens da lei da época, e eles perguntam: com que poder e com que autoridade, olha o poder, com que poder e com que autoridade vocês fizeram isso? É porque quando nós somos cheios do Espírito, nós temos poder e autoridade. E isso ao longo da história Deus queria trazer para nós. Ele usa o profeta Ezequiel para dizer assim: ó, não mais esconderei deles o meu rosto. O Senhor já começa a preparar, Ele já começa a preparar o campo. Aleluia. E diz assim: não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre toda a casa de Israel. Então Deus queria ter intimidade com o povo. Deus queria que, desde o mais sábio ao menos iletrado, aquele que não sabia nem falar, fosse cheio do Espírito Santo, pudesse ser transbordantes do Espírito Santo. E então, quando ele usa o profeta Joel no texto que agora nós vemos, diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito. Depois do quê? O que tem que acontecer para ser derramado o Espírito? O que tinha que acontecer para ele derramar do seu Espírito? O homem estava separado de Deus através do pecado, e somente pela morte expiatória de um que não tinha pecado poderia abrir o véu, ou seja, rasgar o véu e abrir a liberdade do homem se aproximar de Deus novamente.
E quando Jesus Cristo está pendurado na cruz do Calvário, quando ele inspira ali, a palavra do Senhor diz assim: e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E Paulo diz assim: olha, amados, agora nós temos um novo e vivo caminho. Podemos entrar diante dele, dentro do cenáculo, podemos entrar no Santo dos Santos e podemos ter comunhão com ele. Aleluias. Se nós já passamos pela crucificação com Cristo, se fomos crucificados com Cristo, agora já estamos preparados para sermos cheios do Espírito. Aleluia. Está crucificado com Cristo, irmão? Está crucificado com Cristo. Aleluia. Quem está crucificado com Cristo, glorifica Ele. Se já passaste pela crucificação, estás preparado para ser cheio do Espírito. Aleluia. E o Senhor então, quando está de partida, Ele diz assim: ó, ficai em Jerusalém, até que no